Mas a ideia é a seguinte, tá? Um modelo convencional de organização de loja, vamos chamar, o que eu chamo de convencional? Pensando lá nos produtos, quando a gente pega desse modelo convencional e passa por gerenciamento por categorias, ou seja, eu organizo produtos não pensando nos produtos, mas nas pessoas, a gente vai ganhar aí em cada categoria de 20 a 30% de incremento de vendas. Isso aí é tiro e queda. Claro que não é só sentar lá e arrumar os produtos de qualquer jeito, né? Então, tem que ter uma reflexão, uma inteligência, aplicar técnica para agrupar esses produtos. Fez direitinho, vai acrescentar de 20 a 30% de vendas nas categorias. E claro que não é só pegar e arrumar os produtos, é a questão da composição, a organização e a completude da categoria. Porque cada categoria, ela tem um conjunto de produtos, vamos chamar assim, esperados clientes. Então, isso aí é um ganho natural do gerenciamento por categoria. O outro benefício do gerenciamento por categorias, e foi inclusive motivo do surgimento dela, o que acontece? Uma operação de varejo, invariavelmente, às vezes, ela põe uma loja nova, a minha operação lá está com 10 anos, 5 anos, chega um momento que parece que a gente, está aqui o meu faturamento, está aqui o número de produtos. Eu aumento o número de produtos e o faturamento mantém-se estável. Esse ponto aonde o faturamento mantém-se estável é um chamado assim, que a gente chama de um ponto de inflexão. E para quebrar esse ponto de inflexão, somente com o gerenciamento por categorias. Então, algumas empresas, alguns varejos dizem, não, olha, minha loja amadureceu, chegou no seu ponto máximo. Não, isso aí é a falta do conhecimento, do gerenciamento por categorias e como fazer a composição, a organização das categorias e a manutenção de um sortimento saudável é o que impede esse crescimento. Se eu tiver um sortimento de produtos saudável, não há limite para o crescimento do meu faturamento. Claro está que quando estamos falando de uma loja física, ela não vai ficar expandida, eu vou ter que ampliar a minha loja. Tá? Agora, não há limite para o crescimento das vendas de uma operação de varejo. Que há hoje, numa operação que não consegue ampliar as vendas, é a falta de conhecimento. Tá? Então, assim, gerenciamento por categorias. Implantou na operação, ele vai incorporar de 20 a 30% de faturamento. Vamos chamar, alcançou seu patamar, o seu limite, continua trabalhando com ele, que ele vai garantir a perpetuidade do crescimento do faturamento. Agora, o que é mais legal também? No momento que a gente adota as ferramentas de gerenciamento por categorias, além de eu ter os benefícios nas vendas, eu vou começar a ter economia na operação. A gente vê hoje clientes nossos que a gente começa a analisar as vendas deles e começa a ajustar as categorias, a gente encontra lá o potencial de redução do mix, tá? E reduções às vezes grandiosas, tá? Redução de 15, 20, 25% do número de produtos necessários para manter e crescer o faturamento. Ou seja, eu paro de botar dinheiro em produto, eu abro espaço na minha operação, trabalho com menos produtos e vendo mais. Então, isso também é um outro benefício do gerenciamento por categorias. Então, a gente tem incremento de vendas, a gente tem descoberta como trabalhar com o mix de maneira a manter o crescimento de vendas e eu vou também ter ganhos de otimização na minha operação, porque eu vou saber como tirar os produtos que estão prejudicando a minha operação, estão consumindo energia, estão só ocupando espaço e não tracionam as vendas. E o pior ainda, prejudicam as vendas dos demais produtos. Então, são benefícios básicos do gerenciamento por categorias. E, assim, o grande finale, assim, o grande objetivo do GC é proporcionar para o shopper uma compra mais prazerosa, mais fácil, e eu vou ampliar o ticket dele, né? Porque eu vou explorar a compra por impulso. Então, tudo isso está dentro do GC. São coisas que a gente eu gostaria de compartilhar com vocês, para vocês
refletirem e entenderem, porque às vezes vocês começam a aplicar o GC, o Maurício, eu estou aplicando o GC, mas não está trazendo todos esses benefícios. O que está acontecendo aí? A gente tem que entender a dinâmica do mercado, né? A dinâmica de como as coisas ocorrem, para a gente entender como a gente se posicionar e se organizar para desfrutar das tecnologias, das metodologias do gerenciamento de categorias e dos players que estão envolvidos. Então, primeira questão importante, existe um GC da indústria e um GC do varejo. Aí vocês vão dizer, como assim tem um GC da indústria e do varejo, né? A metodologia é a mesma? O que acontece? É a forma de pensar, o mindset, a dinâmica imposta por um modelo de pensar e por um outro modelo. O GC da indústria, eu chamo que é o gerenciamento de categorias, vamos chamar categorias convencional. Se eu pegar lá na internet, se eu comprar um livro, eu vou encontrar as 8 etapas do Brian Arrow, de como é que se faz o gerenciamento por categorias. E aí o que ele faz? Ele olha para uma categoria de produtos e como ela está, é uma parceria indústria-varejo, e ele fala de uma categoria que a indústria e o varejo vão colocar a sua atenção e juntos vão fazê-la performar. Então, esse é o GC que eu digo da indústria. Por quê? A indústria, na parceria, ela vai dar ênfase na sua categoria de interesse. Então, a Coca-Cola vai olhar para as bebidas, a Procter & Gamble vai olhar para o material de peso, a Unilever vai olhar para... Então, assim, a indústria vai olhar para um grupo específico de produto. Quando eu falo do GC do varejo, é porque eu não posso, o varejista ele não pode ficar olhando uma categoria específica. Ele vai dar atenção mais para uma ou mais para outra, mas ele precisa olhar todas as categorias simultaneamente. Porque uma categoria influencia nas vendas das outras. Uma influencia a outra. E eu preciso encontrar qual é o equilíbrio, qual é a dinâmica dessas categorias para fazer a operação performar como um todo. O que acontece? Se eu der atenção para uma categoria só, ou eu tiver dentro da minha operação algumas categorias super bombadas, né, como assim, desequilibradas, eu prejudico o faturamento da operação como um todo. Eu preciso ver as categorias como se fossem as rodas do automóvel. Se eu tiver uma roda com um aro maior, esse carro vai andar em círculo. Se ele tiver pneu furado, vai perder tração. Então, eu preciso desse equilíbrio das categorias, que é ver todas as categorias simultaneamente. Outra crença que eu tenho, vai ter a parceria varejo e indústria. Agora, quem que tem que estar à frente de um projeto de gerenciamento por categorias? O nosso entendimento é o varejo. O varejo tem que ter o seu gerenciamento por categorias, onde ele vê as categorias simultaneamente como um todo, e com o seu desenvolvimento ele conecta com a indústria para ter o conhecimento mais profundo das categorias, porque ele não vai ter conhecimento tão profundo como tem uma indústria de geleias, como tem uma indústria de filtro solar, como tem uma indústria de cerveja, né? Então, ele vai ter o conhecimento das suas categorias e depois agrega o conhecimento da indústria nesse seu processo de gerenciamento por categorias. Então, vai acontecer a parceria, mas há uma sequência lógica. O varejista tem que desenvolver a sua operação, os seus processos de gerenciamento por categorias e incorporar a médio e longo prazo o conhecimento da indústria. O gerenciamento do varejo é aquele que tem condições de fazer um gerenciamento por categorias, vamos chamar assim, genuíno e verdadeiro. Por quê? A categoria de produtos é uma categoria de produtos sempre montada, elaborada, composta a partir dos interesses da visão do consumidor. Então, se eu pegar aí, no caso de um supermercado, eu estou lá montando uma categoria cuidados com a saúde. Aí eu ponho água mineral, eu ponho uma barrinha de cereais, eu ponho uma castanha, uma semente. Eu tenho um conjunto de produtos bem diferentes para atender às preocupações de alguém que quer ter uma alimentação saudável. Agora, se a gente pegar uma indústria de bebidas, por mais que ela esforce, por mais que ela tenha um entendimento da transformação
satisfação dos consumidores, dos seus interesses, do shopper, ela não vai nessa categoria saúde acrescentar castanha e barrinha de cereal. Ela trabalha com bebida. Então, isso é importante a gente compreender essas visões que estão em jogo para a gente poder saber conduzir corretamente os projetos de gerenciamento por categoria. Inclusive, quando nós trabalhamos com a indústria, delas incentivarem, elas ajudarem o varejista a ter o seu projeto de GC e ela não ficar trabalhando única e exclusivamente seus produtos de interesse, mas fazer com que o varejista desenvolva essa habilidade. Quer ver? Um conceito interessante que a gente ouve hoje no mercado é o tal do fair share. O fair share seria, então, uma participação amistosa, amigável, correta, é um conceito que vem da indústria, aonde os varejistas, seja ele lojas de materiais de construção, farmácias, supermercados, a indústria vem e diz, olha, a minha participação de mercado é 30%, meu share. É conveniente que nas tuas vendas tu tenha 30%, na categoria X lá, tu tenha 30% do espaço dedicado para o meu produto, tendo em vista que eu tenho 30% do mercado. Isso aí é uma bomba de canhão para cima do varejo. É uma bomba de... Por quê? É muito simples. A indústria, por premissa, ela vê o mercado como canais. Então, tem vários canais, certo? É assim que ela vê. E em cada canal, ela vai buscar ter uma identidade, ter um posicionamento claro. Então, em cada canal, ela quer apresentar-se da mesma maneira, né? Com o mesmo sortimento de produto, com uma mesma precificação, um mesmo material de comunicação. Então, ela vê os mercados canais e em cada canal ela quer ter esse padrão, né, para ela atingir o seu objetivo de marca, de posicionamento de marca. Agora, façam o seguinte lógica, o seguinte raciocínio. Se todas as indústrias alcançarem o seu objetivo em todos os canais, como ficarão os varejistas naquele canal? Se todas as indústrias alcançarem o seu objetivo, que é apresentar-se uniformemente dentro do canal, todas as indústrias alcançarem o objetivo, todos os varejistas daquele canal ficarão iguais. Só restará a competição por preço. Então, assim, leva esse conceito de fair share, quando eu fico convidando um varejista a executar na sua loja o share, quando a indústria convida ele a executar o share que ela tem no mercado, ela, na verdade, está convidando ele a ficar igual ao mercado. Quanto mais igual ele ficar, mais ele vai concorrer com o preço. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com aquilo que parece técnicas neutras, técnicas isentas que estão ali. Não, isso aí tem implicações estratégicas. Por exemplo, uma composição de categoria de produto é o entendimento do varejista ou quem está fazendo o gerenciamento por categorias sobre os seus mercados. Então, pode ser que dois varejistas ou duas empresas trabalhando no gerenciamento por categorias com os mesmos produtos numa mesma região cheguem uma categoria saúde e o outro tem a categoria cuidado com a pele. Tá? Tem conexão parecida sobre certos aspectos, mas são categorias completamente diferentes. O que vai dizer se o entendimento da empresa A ou da empresa B é correta são os resultados que elas vão obter ali no futuro. A aderência com os seus shoppers e o efeito nas suas vendas. E nós aqui, a gente quando fala de fair share, nós falamos de fair share entre as categorias, né? Nós aqui entendemos que o verdadeiro fair share é entre as categorias uma operação de varejo. Isso aqui para nós seria o verdadeiro fair share. O que acontece? Eu tenho lá, vou pensar aqui que isso aqui fosse, grosso modo, o meu mix de produtos, tá? Eu tenho lá a categoria A, categoria B, categoria C, categoria D, categoria E. O que acontece? Existe para cada categoria, uma presença, uma participação no número de SKUs, no número de itens, uma participação ótima. E se eu tiver a participação ótima de todas elas, eu vou obter o maior faturamento, o maior crescimento de vendas da minha operação. Toda
Toda vez que uma categoria tiver menos produto do que deveria ou mais produtos do que deveria, prejudica, né, o todo. Então, o fair share é encontrarmos a composição, a quantidade de itens para cada uma das categorias. De saber quanto cada uma tem que ter de número de SKUs de maneira a garantir o meu crescimento de vendas e o faturamento. E isto aqui nós vamos ter que lançar mão aí de ferramentas estatísticas, né? Não dá para eu não consigo saber esses números aqui com os ERPs. Não conheço nenhum ERP até o momento com estatística embarcada. Então, os ERPs fazem análises descritivas e aqui nós vamos ter que temos uma análise de causa e efeito. Temos uma análise estatística. É perguntar o sistema, né, na análise, qual é a melhor composição do meu mix de produtos. Que o ERP diz produtos que venderam mais, produtos que venderam menos, a categoria que cresceu mais, a categoria que cresceu menos. Ele análise descritiva. Faz alguns alertas, inclusive, de estoque ou para alguma compra automatizada com um critério que eu imputei lá individualmente ou isoladamente. Agora, o ERP não diz quantos itens eu tenho que trabalhar e quantos itens que eu tenho que trabalhar em cada uma das categorias. Então, a gente tem lá os benefícios do GC que nós falamos: crescimento de vendas, romper ponto de flexão, manutenção, crescimento ao longo do tempo. Temos essas duas visões, né? Indústria GC, GC da indústria, GC do varejo. O fair share é um tema central que a gente ouve hoje no mercado. Os artigos geralmente estão falando desse fair share, que é o varejista respeitar o share da indústria. Nós não acreditamos nesse, nós acreditamos nesse fair share entre as categorias de uma operação de varejo. Daí a gente passa para procurar entender como é que isso vai se no dia a dia de uma operação de varejo, né? Como é que se dá a evolução do gerenciamento por categoria. A gente tem no gerenciamento por categorias uma primeira etapa que é o GC analítico. Tá? Analítico. O que é um GC analítico? O GC analítico é o primeiro passo da empresa. Eu começar a analisar, modelar minhas categorias, compor as categorias, mas começar a analisar o comportamento das minhas categorias de maneira a extrair regras de negócio, começar a extrair as minhas primeiras regras de negócio, começar a compreender, gerar conhecimento sobre as minhas vendas e do comportamento das minhas categorias. Então, isso aqui é o primeiro passo. Esse passo aqui, a gente deixa de ter um mix orgânico para um mix de produtos matemáticos. Então, essa é a primeira fase do gerenciamento por categorias. Eu saio daquele mix. Quando a gente chama de mix de produtos orgânicos, é um mix baseado no RP, que só tem análises descritivas, e também ele é um mix manual, porque vai ter uma sugestão da indústria, uma ideia de um cliente, uma sugestão de um vendedor, comprei de uma indústria, comprei o mix completo dela, ou além do produto principal, comprei outros. Esse mix ele vai se incorporando à operação de uma maneira aleatória. O primeiro passo é nós deixarmos de ter um mix orgânico para ter um mix matemático. Eu saber quais são os produtos que eu realmente devo manter na minha operação. Essa passagem mix orgânico para mix matemático, a gente poderia fazer uma analogia ao corpo humano como o sistema circulatório. Eu estou lá com um colesterol alto, estou com uma gordura no sangue, eu vou tirar do ambiente de loja todos aqueles produtos que comprometem a minha operação e para poder alavancar minhas vendas. Então, eu dou o primeiro salto, aquele salto dos que eu falei, dos 20% aos 30%, é nessa mudança aqui, mix orgânico para mix matemático. Depois, esse segunda etapa, o GC, tá? Isso aqui, o tempo que isso leva varia de empresa para empresa. Então, em 2 meses acontece. Essa rodada aqui, a gente consegue começar a transformar objetivamente numa empresa entre 60 e 90 dias, tu já começa a mexer. E os primeiros 15 dias, né, como análise, já começa a ver lá os casos assim críticos, né, que é só meter bala ali que já vai trazer resultado. Mas numa primeira arrancada, 90 dias, mas a gente vai ver um projeto de GC começar a dar
seus benefícios depois de períodos, né, de 6 meses a 1 ano e meio. Agora, em termos de ciclos, né, ou de características, a próxima etapa aqui do GC é o GC colaborativo. Por que GC colaborativo? Eu começo este conhecimento que eu começo a gerar sobre as minhas categorias, eu tenho que levar para o meu ambiente de loja. Então, colaborativo, por quê? Começo a contribuir com a execução de loja. Quando eu tenho um mix matemático, eu já consigo, então, ter condições de definir bons planogramas, né, que vão ser levados para meu chão de loja, para os meus colaboradores. E o principal aqui do GC colaborativo é o domínio das categorias, né, o conhecimento das categorias pelas minhas equipes. Elas precisam ter materiais onde elas possam consultar, possam se abastecer, possam ter condições de saber dominar as categorias da empresa, saber o que fazer, como executar em loja essas categorias. Porque as categorias de produto, né, nós estamos falando aqui em números e quantitativos, mas o lugar onde elas vão florescer e vão se desenvolver é dentro do ambiente de loja. No GC colaborativo, a gente vai ver depois ali na ideia de sortimento, tá? A gente já está começando a fazer os ajustes das categorias de produto. Por quê? Nesse mix matemático vai me demonstrar também aquelas categorias que estão deprimidas e que eu tenho que fazer a sua complementação. A terceira fase, que é a desejada pela maioria das empresas, é já aquele GC operacional, onde essas regras de negócio, as práticas da minha equipe vão estar automatizadas. Eu tenho lá planogramas monitoradas e acionadas automaticamente. Então, nós poderíamos imaginar essas 3 fases, esses 3 momentos do gerenciamento por categoria. Claro está, né? A gente sempre, quando pega quando quer começar um trabalho de gerenciamento por categorias, as empresas naturalmente gostariam de já ir aqui para o operacional, tudo já automatizado, põe lá, informa as vendas, já diz o que tem que fazer, já dispara pedido automático, só que não, eu preciso fazer esse amadurecimento da organização, né? Ela precisa se apropriar. Quando nós falamos aqui do analítico, eu estou falando da modelagem das categorias, quantas categorias eu vou trabalhar, quantas subcategorias em cada categoria, quantos itens, quantos SKUs para cada subcategoria, com quantas marcas eu vou trabalhar, o número de marcas, né? Por exemplo, água mineral, talvez de menos marcas que eu só for trabalhar com cerveja. Óbvio, eu não preciso de tanta marca de água mineral quanto de cerveja. Agora, quais são as quantidades mais saudáveis para a minha operação de varejo? Nesse ciclo, né, do GC, a gente vai também amadurecendo ou desenvolvendo o sortimento de produtos, né? Meu mix de produtos. A gente tem assim um primeiro mix que seria o péssimo, né? Vamos começar lá do andar de baixo. No andar de baixo, eu tenho um mix insuficiente. Então, são aquelas operações de varejo que a gente entra e simplesmente não consegue dizer do que se trata. Tu entra lá no prédio, está escrito em cima farmácia, tu entra lá, mas pode ser uma farmácia. Está escrito lá supermercado, tu entra lá dentro, mas isso não é um supermercado. Então, é um mix tão frágil, tão descaracterizado, que é insuficiente para qualquer coisa. O mix que eu acho mais traiçoeiro, o segundo mais traiçoeiro, é o mix que eu chamaria de identidade. Como assim mix identidade, João? É o seguinte, a gente entra dentro de uma farmácia e olha assim, isso aqui é uma farmácia. Aí eu entro dentro de uma loja de material de construção e diz, isso aqui é uma loja de material de construção. E aí, então, esse mix identidade, o que é? Ele dá a cara para o negócio, a gente consegue ver que mas ele não paga as contas. É um mix totalmente ruim que ele não consegue, ele não é capaz de chegar sequer ao ponto de equilíbrio. Depois, ponto de equilíbrio. Por que esse aqui é o mais traiçoeiro? Porque ele deixa o cara lá sobrevivendo. Esse aqui, a maioria das empresas está nesse mix aqui de ponto de equilíbrio, porque ele paga as contas, sobra um dinheirinho aqui, sobra um dinheirinho ali, e a empresa acha que a vida é assim. Mas ele é um mix ruim. Eu tenho que ir para um mix de alta performance. Quando nós estamos falando de alta performance, é incorporar
metodologia e tecnologia. Então, tu tem que ter conhecimento, então, as ferramentas, as técnicas, para poder transformar o mix num mix de alta performance. Se a gente for fazer um gráfico, então, se a gente olha várias lojas lá, então eu vou encontrar lá uma curva normal, tem aqui assim, eu vou ter lá esse mix eficiente, aqui eu vou ter lá talvez o meu mix lá, identidade, depois o ponto de equilíbrio. O de alta performance só vai conseguir com o gerenciamento por categorias. Que ao natural, eu não vou sair muito disso aqui, vou ficar sempre vamos chamar isso o resultado esperado, que as pessoas dizem, a loja amadureceu. Essa dinâmica aqui, quando a gente entra com o gerenciamento por categorias, a gente vai sair desse mix aqui, vamos chamar, que é um mix orgânico, que paga as contas, né, que o cara vai fazendo no olho, para um mix matemático, um mix de alta performance, onde a gente agrega, né, metodologia e tecnologia para fazer o sortimento avançar. Tá? Em termos vamos chamar, de desenvolvimento linear de um projeto de GC, a gente estabelece assim, eu começo com o cadastro de produtos. Então, o cadastro de produtos, ele é o início da inteligência competitiva da empresa. A forma como eu organizo o meu cadastro e as informações que eu associo aos meus produtos vai dizer se eu consigo extrair mais ou menos informações das minhas vendas. Se no cadastro de produtos eu tiver só o nome do produto e o preço, eu vou conseguir só ver quem vendeu mais, quem vendeu menos, mas eu não consigo entender se é consumo imediato, consumo, compra em grupo, compra individual, compra internet, retira na loja. Então, muitas informações que eu posso associar aos produtos que me ajudam na modelagem das categorias. Então, eu tenho lá o cadastro de produtos e aí eu vou ter a minha modelagem das categorias. Ou seja, quantas categorias eu vou ter, quantos níveis eu vou ter categoria, subcategoria, quanto que de SKU eu vou ter dentro de cada categoria, quais são as regras em relação à embalagem, em relação à marca, em relação a sabores, cores. Tudo isso vai estar lá na modelagem das minhas categorias e que vai gerar, inclusive, um manual de cadastro. Né? Como é que os produtos devem ser cadastrados a cada vez que entra um produto novo na loja. Feito isso, eu vou então, aqui eu vou ter lá as minhas análises de vendas, ou seja, o monitoramento mensal das minhas categorias. E vai estar estabelecendo, eu vou ter a planogramação e o meu manual. Esse manual de execução, quem é que vai usar? É a minha equipe de loja. Obrigatoriamente, eu tenho que ter um monitoramento. E não é uma coisa linear, assim, né? Tudo vai voltando, né? Então, a análise de vendas vai impactar no sortimento, vai impactar provavelmente na minha modelagem das categorias e pode impactar no conjunto de informações que eu associo aos meus produtos. A execução de loja, a mesma coisa. Eu vou monitorando a execução de loja, pode ser que tenha impacto na minha modelagem das categorias e no meu sortimento de produtos. E aqui, entra um tema bem importante, né, desse monitoramento aqui. O monitoramento, quando a gente fala de monitoramento da execução, é um monitoramento minimamente semanal. Eu preciso começar a desenvolver inteligência na minha operação, de maneira que eu relacione o quê? Execução de loja com meu faturamento e margem. E aí eu começo a obter o resultado realmente final do gerenciamento por categorias, que nada mais é que conhecimento. Conhecimento, como eu devo trabalhar as categorias na loja para obter maior faturamento e a maior margem de contribuição. Hoje, nós vemos no mercado algumas situações de planogramas. Então, a empresa vai lá e pluga o sistema de planograma nas suas vendas, no seu ERP, e começa a gerar planograma com base naquelas vendas. O que ele está fazendo? Ele está gerando planogramas de uma forma acéfala. Por quê? Se eu não tenho controle da execução,
aquelas vendas que estão acontecendo são vendas aleatórias, ou seja, eu não tenho conhecimento para aplicar na exposição dos meus produtos, na organização dos produtos em loja. Que é isto que a gente precisa ter sobre cada uma das categorias. Então, aqueles monitoramentos lá, mensais, bimestrais ou semestrais, olha, a minha sugestão é que nem faz, não perde teu tempo. Isso aí é só para inglês ver. Eu preciso ter um monitoramento, tá, semanal, eu me certificar que, se eu determinei que uma categoria de produto deve ter tal composição e exposição, eu tenho que me certificar de que aquilo ali está acontecendo. Senão eu estou no mundo das ideias, né? Eu estou só lá achando que estou gerenciando, achando que tem estratégia, e na verdade é só uma mera vontade, não é um gerenciamento por categorias, né? Verdadeiro. Eu tenho que ter essa execução de loja monitorada semanalmente para mim começar a relacionar as minhas vendas, porque o que vende é a execução. Então, eu tenho que saber a execução. E hoje, o que nós vamos isso aqui está transformando já o mercado. Muitos já têm empresas com bons projetos e bem desenvolvidos de gerenciamento por categoria. Tu leva um outro profissional do segmento, desconhece a ferramenta, desconhece, ele olha a loja lá e diz, mas ela vende os mesmos produtos que eu. Só que a diferença é que esta empresa que trabalha com gerenciamento por categorias e faz o controle da execução, aquele número de frentes dedicado ao produto, a determinação do produto numa prateleira superior ou inferior, ela sabe por que está fazendo aquilo ali. E aí, outra empresa lá que desconhece essas ferramentas, acha que é só colocar os mesmos produtos, não tem os mesmos resultados. E não vai ter, que não tem o conhecimento necessário para garantir o sucesso, o crescimento das suas vendas de maneira saudável.